Oi, gente! Bom dia! Sejam muito bem-vindos a esse canal 5 Propósitos. Aqui é a Carol Pinheiro e hoje nós vamos falar de um assunto muito legal. Senta por aí que o vídeo hoje tá bom. Eu vou dar para vocês 10 dicas de livros que ajudaram na minha conversão, porque eles praticamente assim desenharam a Bíblia para mim. E eu queria que você, já começando aí a dar as dicas, pegasse uma gaveta bagunçada para arrumar, fosse lavando uma louça, gente, eu amo fazer as minhas tarefinhas domésticas enquanto ouço o vídeo. Então hoje nós vamos conversar, vamos papear e no final desse vídeo, né, que eu vou primeiro contar uma historinha para vocês, bem legal, vou falar sobre a minha conversão e depois eu vou passar a lista dos 10 livros. E o último livro da lista, ele vai contar para vocês por que o nome do meu canal é 5 Propósitos. Então fica por aí que o vídeo hoje tá muito bom. Para começar o nosso assunto, eu quero contar para vocês como que eu comecei a ler. Eu sempre gostei de ler, desde pequenininha. Ah, peraí. Antes de contar a história, eu sempre me esqueço de falar isso. Curte, comenta, compartilha esse vídeo se esse conteúdo for relevante para você e se inscreve aí no meu canal, porque aqui a gente sempre vai conversar sobre a palavra de Deus, sobre o Evangelho e sobre o que Cristo fez nas nossas vidas, nos transformando em novas criaturas. Então, voltando à história. Desde pequenininha eu sempre gostei muito de ler. Toda vez que abria lá a biblioteca da escola para fazer a ficha, eu era das primeiras a ir lá fazer minha fichinha e começar a pegar livro. Mas isso é desde pequenininha mesmo, tipo 8, 9, 10 anos no grupo, né, que a gente chamava antigamente. E eu sempre gostei de ler, sempre. Isso se manteve na minha adolescência, na minha vida adulta. E quando eu fiquei adulta, eu passei a ler os livros mais de adultos, como, por exemplo, Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago, que é um livro bem pesado, né? A ponto de um dia eu estar lendo esse livro e ele me causar a sensação física mesmo. Eu passei mal, eu cheguei a vomitar por causa desse livro. Mas enfim, eu gostava de ler os livros, digamos, seculares. E um dia meu esposo falou comigo assim: Nossa, você gasta tanto tempo lendo, você gosta tanto de ler, por que você não passa um tempo lendo uns livros cristãos? Nessa época eu ainda não era convertida. Aí eu respondi para ele assim: Ah, porque eu não gosto. É isso daqui que eu gosto de ler. Enfim, aconteceu que em todo o processo, o Senhor começou a trabalhar na minha vida, o Espírito Santo promoveu, né, a conversão no meu coração, Cristo me transformou numa nova criatura. E aí ele usou esse dom, essa aptidão, esse gosto pela leitura para fazer o bem, para que eu pudesse aprender mais sobre o meu Salvador. E aí toda essa fome, toda essa sede de leitura que eu tinha pelo mundo secular passou para o mundo cristão. E foi aí que eu comecei a aprender mais sobre a palavra de Deus, mais sobre a beleza da santidade de Deus. E eu resolvi também fazer esse vídeo porque muita gente me perguntou: de onde você tira tanta informação? Como que você conseguiu tanto conhecimento? Gente, primeiro que eu não tenho tanto conhecimento assim, mas o pouco que eu consegui adquirir, graças a Deus pela ação do Espírito Santo, foi lendo a palavra e tendo o auxílio de bons autores, de pessoas que já estudaram mais do que eu, que se debruçaram sobre os temas espinhosos, mais difíceis da Bíblia. E esses livros, alguns deles eu vou mostrar hoje para vocês. Gostaria de enfatizar que esses livros que eu vou mostrar para vocês agora eu já vou mostrar para vocês. A história foi curtinha, né? Eles não substituem a leitura da Bíblia. Esses livros aqui, eles não são palavra de Deus, infalível, inerrante. Isso só a Bíblia é. Mas esses livros são importantes porque, de fato, existem sim temas muito espinhosos na Bíblia, temas difíceis, às vezes até o próprio fundamento da salvação, da graça, da fé, as doutrinas de batismos, de jejuns, enfim.
Às vezes a gente fica com um pouco de dúvida e alguém mais experiente, alguém que tem mais anos de caminhada, pega esse assunto e vai se debruçar especificamente sobre ele. Não significa que essa pessoa é inerrante, não significa que essa pessoa não vai cometer falhas, por isso que a gente sempre deve ler esses livros com um olhar bem crítico. Você não necessariamente tem que concordar com tudo que o autor vai falar, e isso aconteceu comigo enquanto eu li esses livros. Então, em suma, palavra de Deus é a Bíblia. É só nela que você deve confiar, sem ressalvas, sem querer duvidar de alguma coisa que está escrita, porque tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, né? E esses livros aqui, eles são apenas uma forma de aclarar, uma forma dada, lógico, por Deus também, para que as pessoas que têm um pouco mais de dificuldade, para as pessoas que têm mais curiosidade, possam se aprofundar em alguns assuntos e aprender mais. Mas enfim, tô falando demais. Eu vou começar a mostrar os livros para vocês. E por último, o último, não tem regra específica, não tem ordem específica, mas o último livro dessa lista que tá aqui na minha mão, vou até separar ele aqui. Ele é o motivo pelo qual o meu canal aqui do YouTube e lá do Instagram, se você não me segue lá também, se chama 5 Propósitos. Então, bora lá para a lista. Vou começar com uma pequena ordenzinha assim. O primeiro livro que eu li foi o Cristianismo Puro e Simples. O primeiro não, um dos primeiros que eu li. Foi a minha irmã que me deu de presente de aniversário, ela não imaginava o bem que ela ia me fazer ao me dar isso aqui. Esse livro é bem baratinho. Outra coisa, eu vou deixar os links dos livros aqui embaixo pela Amazon, porque aí se você tiver interesse e quiser adquirir algum deles para ler, você compra usando esses links, tá? Já vai facilitar para vocês. E esse livro ele é bem baratinho e eu já falei sobre ele no outro vídeo, que é o Cristianismo Puro e Simples do Lewis. Eu gostaria de ler para vocês algumas passagens assim que eu gostei muito desses livros, algumas passagens que foram marcantes para mim, só para você ter noção do que o autor fala. Por isso que eu falei para você pegar uma gaveta para arrumar, porque o vídeo ia ser longo. Mas eu acho que vai ser interessante se eu ler alguns trechos para vocês verem o teor do livro, se é o que você está procurando, né? E, bom, o Cristianismo Puro e Simples é do autor C.S. Lewis, que também... Lewis, não sei. Ele também escreveu As Crônicas de Nárnia. E esse livro fez muito sucesso, né, durante se eu não me engano, tá, gente? Durante a Segunda Guerra Mundial, onde ele tinha um programa no rádio e as pessoas ficavam, assim, desesperadas para começar o horário do programa do Lewis, porque aquelas palavras ali que ele falava, que resultaram nesse livro, elas confortavam o coração dessas pessoas. E depois eles pegaram todos esses programas e juntaram aqui nesse livro. O trecho que eu tinha falado com vocês no último vídeo era a parte em que ele fala sobre o cristianismo ser um grande saguão e que as pessoas vão escolher portinhas diferentes desse saguão para poder entrar. E eu quero ler essa passagem para vocês. Olha só. O cristianismo puro e simples é antes como um saguão de entrada a partir do qual várias portas se abrem para diversos cômodos. O saguão é uma sala de espera, um lugar a partir do qual se pode experimentar as várias portas, não um local para se morar. Quando você tiver alcançado o seu próprio cômodo, seja gentil com aqueles que escolheram portas diferentes da sua e também com aqueles que ainda estão no saguão. Se eles estiverem errados, vão precisar ainda mais de suas orações. E se eles forem seus inimigos, então você tem ainda mais a obrigação de orar por eles. Essa é uma das regras comuns a toda a casa. Ou seja, essa é uma regra comum do cristianismo puro e simples. Isso aqui mudou a minha forma de enxergar o cristianismo, sabe? Tem uma outra parte aqui que eu gosto muito, que ele fala sobre a manchinha no nosso coração, que eu não sei se eu vou encontrar aqui, mas ele fala que você, de fato, matar alguém e você desejar fazer isso, dá na mesma, porque a mancha que vai dar no seu coração
é a mesma se você efetuar o ato ou se você desejar ou planejar o ato. Enfim, ele fala também sobre a gente ter um combustível específico. Ah, achei, é bem essa parte, olha. Deus designou a máquina humana para funcionar à base dele mesmo. Ele mesmo é o combustível que os nossos espíritos foram designados para queimar, ou o alimento do qual nossos espíritos foram designados para se alimentar. Não há outro. Essa é a razão porque simplesmente não adianta pedir a Deus para nos fazer felizes do nosso jeito, independentemente da religião. Deus não pode nos dar felicidade e paz a parte de si mesmo, porque elas não se encontram aí. Não existe tal coisa. Então o que ele fala assim, existe carros que funcionam a gasolina e eles não vão funcionar bem a álcool. Existe algumas máquinas que funcionam a pilha e não adianta você tentar colocar uma bateria nele, que não vai funcionar. A gente foi feito para funcionar à base de Deus. O nosso combustível é Deus e não adianta a gente tentar funcionar enchendo o nosso ser de dinheiro, posição social, tentando preencher o nosso ser com outra coisa que não Deus. Eu acho que achei a parte aqui, olha, que eu tava falando com você sobre a mancha do coração. Uma pessoa poderá estar numa posição tal que o seu ódio a faça derramar o sangue de milhares, e outra de tal forma que, por mais raiva que sinta, não fará nada além de provocar o riso nos outros, mas a marquinha impressa na alma poderá ser idêntica em ambas. Gente, é maravilhoso esse livro. Tem uma outra parte aqui que eu queria comentar com vocês, que eu tinha até esquecido, mas agora eu lembrei, é que ele comenta a relação entre Deus, Jesus e o Espírito Santo. A relação entre a Trindade. E aí ele questiona, Jesus, de fato, assim, lá na grandeza, na majestade dele, ele é de fato filho de Deus? Não estou questionando o fato se ele é filho de Deus e tal. Tô falando assim, ele explica aqui que Deus, ele falou a nós por meio de uma linguagem antropocêntrica, por meio de uma linguagem que a gente entenderia. Mas não necessariamente Deus tem com Jesus essa relação de paternidade igual nós, seres humanos, temos. Que Deus usou essa figura para ilustrar o amor que ele tem por Jesus. Por isso que ele chama Jesus de filho, mas não necessariamente que Deus é o pai de Jesus no sentido humano. Enfim, e aí ele tece essa explicação maravilhosamente bem aqui e ele nos dá as bases do respeito mútuo, de como considerar os seus irmãos em amor e nos mostra o que é o cristianismo puro e simples. Esse foi um dos primeiros livros assim que transformou a minha visão e desenhou muitas doutrinas bíblicas na minha mente. Vamos lá, mais um livrinho que eu li durante a minha trajetória cristã. Enraizado, de Benny Libscher, acho que é assim que fala. Aqui diz que ele é pastor e fundador do Jesus Culture. É um grupo de jovens que tem lá nos Estados Unidos. E o livro diz assim, ó, enraizado, os lugares escondidos onde Deus desenvolve você. Olha que lindo. E aí é a arvorezinha crescendo para dentro, que é bem o que a história conta mesmo. Esse livro aqui, ele pega a história de Davi para nos mostrar que antes de uma planta dar frutos, dar folhas e frutos, antes dela crescer e aparecer acima do solo, ela precisa ser enraizada. E essa raiz precisa ser muito profunda, para que o fruto seja gostoso, para que a árvore seja bonita. E é exatamente isso que as pessoas não estão tendo paciência de esperar. Que venham a Cristo, que aprendam esse relacionamento com Ele, que aprendam de fato a estar enraizados nele, a terem conteúdo, a conhecerem a Ele profundamente, para depois apresentarem os frutos. As pessoas, elas estão se apressando, acho que por conta da pressão também do mundo em que a gente vive, elas se convertem hoje e já querem dar fruto amanhã, e não é bem assim. A nossa vida, a nossa caminhada com Cristo, ela é uma escadinha. A gente vai subindo os degraus e a gente precisa primeiro se enraizar, conhecer o nosso Deus,
ter intimidade com Ele, para depois mostrar os frutos. Muita gente desiste da caminhada na fé porque começou hoje e amanhã não deu fruto. E isso entristece muito essas pessoas. Vou pegar aqui alguns trechos para a gente analisar mais ou menos o que esse autor está falando, para você poder ver se você tem interesse nesse livro também. Jesus começa então, ele fala aqui que Deus planta a semente da sua palavra em você. E Lucas fala para você ler Lucas 8:11. Ele então começa a trazer-lhe um vislumbre de quem você foi criado para ser nele e o que ele o está chamando a fazer com ele. E então começa a construir um sistema de raízes em seu coração, seu mundo interior. Quando ele te chama, primeiro, ele começa a criar esse sistema de raízes. Olha só, para fazê-lo produzir frutos abundantes e duradouros, Deus precisa torná-lo maior por dentro do que você é por fora. O próprio Jesus passou 30 anos preparando-se para o seu ministério de 3 anos, o ministério mais impactante da Bíblia. Esse livro é maravilhoso. Sem raízes profundas, não há fruto. E se houver fruto, não é do tipo que dura. Ele traz umas reflexões muito importantes para a gente ter calma, porque Deus, ele não tem pressa no processo, ele não está preocupado com a quantidade, né? Ele está preocupado com a quantidade de tempo que você vai gastar para se tornar parecido com ele. Ele está preocupado com a qualidade, com o como, com o quanto você vai se tornar parecido com ele. Você precisa ajustar seu ritmo para o longo prazo, não para a velocidade. Assim acontece conosco. Se tentarmos acelerar nosso crescimento, iremos destruí-lo. O diabo está constantemente tentando nos fazer não confiar em Deus, a fazer justiça com as próprias mãos, a nos colocar no trono de nossas vidas e, finalmente, a nos autodestruir. Olha só para vocês verem quantas verdades. Se não pudermos confiar em Deus nas pequenas coisas, não seremos capazes de confiar nele nas grandes. Aqui ele já está falando o seguinte, que nesse processo de se enraizar em Cristo, a gente vai aprendendo a confiar em Deus, a gente vai aprendendo a entregar a Ele os nossos caminhos, a gente vai subindo de fato os níveis, então a gente vai aprendendo a confiar nele, assim como foi na vida de Davi, né? Que passou por vários processos, e as nossas provas, as nossas dificuldades, elas vão aumentando para que o nosso nível de maturidade espiritual também aumente. Próximo livro, O Ego Transformado, de Tim Keller, que inclusive faleceu esses dias, né? Olha o tamanhozinho desse livro, gente. Quando eu descobri a existência dele, eu pedi num dia, chegou no outro dia pela Amazon, e eu li assim, numa sentada, tipo 40 minutos. Ele tem 45 páginas e é basicamente uma análise do texto do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, de 21 a 47, onde Paulo fala assim, ó, portanto, ninguém se glorie nos homens, porque todas as coisas são vossas, e vós sois de Cristo e Cristo de Deus. E aí ele fala que a gente não deve se gloriar, né? Porque foi Cristo que nos deu todas as coisas. E aí ele fala, o ego transformado, a humildade que brota do evangelho e traz a verdadeira alegria. Aqui ele fala sobre assuntos maravilhosos e que todo mundo deveria ler todos os dias para viver nesse mundo. No primeiro capítulo ele fala sobre a condição natural do ego humano. No segundo capítulo, ele fala sobre a visão transformada do eu. E no terceiro capítulo, ele fala como alcançar uma visão transformada do eu. E aí eu vou falar para vocês basicamente um resuminho desses capítulos. Olha só. No primeiro capítulo, onde ele fala sobre a condição natural do ego humano, ele diz, em suma, que o ego, em sua condição natural, é vazio, dolorido, ocupado e frágil. E para descobrir o que significa cada uma dessas coisas, eu te convido a ler esse livrinho. No segundo capítulo, onde ele fala sobre a visão transformada do eu,
ele diz que a gente deve apreciar as coisas pelo que elas são e nada mais. Que a gente deve viver pela humildade do evangelho, que significa o quê? Às vezes a gente ouve a pessoa falar sobre humildade e um pensamento muito comum é que assim, eu me faço menos que os outros para parecer humilde ou para ser humilde, e geralmente a pessoa humilde não pode falar que é humilde, porque senão ela não é humilde. Mas isso não é verdade, né? Ser humilde, de acordo com o evangelho, não é pensar menos de si, não é pensar menos a respeito de si. Por exemplo, eu sou menos favorecido que fulano. Eu sou menos bonito que fulano. Isso não é humildade. A humildade, segundo o evangelho, é pensar menos em si e não pensar menos de si. É se doar mais para os outros, é se preocupar mais com as dificuldades, com os problemas, se alegrar nas vitórias dos outros. Não que você não vá se preocupar com as suas dificuldades ou se alegrar com as suas vitórias, mas uma pessoa de fato humilde, de acordo com o evangelho, ela vai se gloriar em Cristo e não em si mesma. Ela vai pensar menos em si, mais em Deus e mais no próximo, e não menos de si, a respeito de si. Porque não é isso que Deus faz conosco, não é isso que Ele manda nós fazermos, porque Deus não pensa menos a respeito de ninguém. Ele nos ama, Ele é o nosso Pai. E é isso que Ele vai trazer aqui no capítulo 3. Como alcançar uma visão transformada do eu. Como? Olha só. Tendo essa mentalidade aqui, ó, de que Deus é que nos julga, de que Deus é que tem que nos aprovar, de que Deus é que tem que nos atestar que nós somos alguém diante da presença dele. O que nos importa é a opinião de Deus a respeito de nós. E aí ele finaliza com o seguinte, agora... olha aqui, ó. Não me importo com o que vocês pensam, tampouco com o que eu mesmo penso. Só me interessa o que o Senhor pensa. Isso foi o que Paulo disse. E o Senhor afirmou, portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. E tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Viva com base nessa verdade. É assim que ele finaliza esse livrinho. E aí ele traz algumas perguntinhas aqui para reflexão. Mas isso aqui, gente, vale a pena demais para você ter do lado da sua cama, para você ler todos os dias. Tem um outro livro também, que é dessa mesma coleção aqui, ó, que é o Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Vou ver se eu coloco a capinha dele aqui em algum lugar, para vocês verem. Ele é também maravilhoso, apesar do nome um pouco estranho, que é Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Ele é a história de um diabo professor ensinando para o seu diabo aluno como infernizar a vida do seu paciente, que no caso o paciente é o ser humano que ele precisa atrapalhar de ter conexão com Deus. E aí a história é toda contada de um viés contrário. Então, por exemplo, né? Ele é escrito na lógica contrária. É como se fosse não. É o lado do maligno falando tudo da perspectiva dele. Então, ele nos mostra como que você atrapalha a pessoa de orar. A história é toda contada da perspectiva contrária. Então, é tudo o inimigo falando. Você tem que pegar todas aquelas informações e transformar para o lado cristão. Ou seja, você tem que pegar tudo aquilo ali que é uma contra-inteligência e transformar na inteligência, né? Então, por exemplo, ele ensina como atrapalhar a pessoa de orar, como atrapalhar a pessoa de ter um conhecimento correto de quem é Deus, Jesus e o Espírito Santo. E isso vai fazer com que a pessoa não adore ao Deus verdadeiro e logo tenha um ídolo no seu coração. Você já parou para pensar nisso? Deus odeia a idolatria. E quando as pessoas têm uma ideia errada, quando elas constroem um Deus na cabeça delas que não é o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, elas estão
construindo um ídolo, porque qualquer Deus, não há Deus fora do nosso Deus altíssimo, verdadeiro, o que está descrito na Bíblia. Toda vez que a gente cria um Deus que está fora, que não tem aquelas características lá, ele é um ídolo. E você adorando um ídolo, em última instância, você está adorando a um demônio. E aí ele vai tecendo todas essas considerações, como fazer com que alguém que não é cristão se envolva com alguém cristão para atrapalhar a vida dele, como que você, dentro da própria igreja, como que o outro, né, age dentro da própria igreja para tirar a comunhão dos fiéis do culto, para ficar observando a vida do outro. Enfim, são muitas informações interessantes que você pode pegar. Chega a ser até hilário em alguns momentos. Mas são informações muito ricas que você vai pegar do lado de cá e transformar do lado de cá. Eu garanto que você vai terminar esse livro tendo ódio, verdadeiro ódio do seu inimigo. E com certeza você vai passar a amar mais Jesus e vai entender muitas estratégias do outro para atrapalhar a sua vida. Esse livro foi muito rico para mim nesse sentido. Vamos lá. Próximo livro, muito maravilhoso, Praticando a Presença de Deus, do irmão Lawrence. Irmão Lawrence, ele era um monge que viveu, se eu não me engano, nos idos aí dos anos 1500, e ele foi fazer uma tarefa que ele odiava, que era cozinhar no monastério. No mosteiro, monastério, não sei como é que chama. E ele aprendeu a praticar a presença de Deus 24 horas por dia. E ele até comenta aqui, esse livro ele é escrito em forma de cartas, né? Alguém se comunicando com ele e ele vai explicando isso por meio de cartas. E ele fala aqui numa das cartas que os superiores dele mandavam ele se retirar do serviço por algum momento para poder ter o seu momento de oração, o seu momento de comunhão com Deus. E ele ia por obediência, porque na verdade ele não precisava se retirar para falar com o Senhor, para ter comunhão com Deus, porque ele fazia isso nas próprias tarefas do dia a dia. Ele aprendeu a viver em comunhão com o Senhor durante todo o dia, fazendo as suas tarefas, meditando no Senhor, trazendo ali a mente, a memória, a presença de Deus. E isso é muito lindamente retratado aqui nesse livro. Eu vou ler só um trechinho aqui para vocês, onde ele fala assim, olha: o ato de devoção não deve ser meio para se alcançar alguma finalidade. Não são pecados grandes e explícitos que nos afastam de Deus, mas sim a prática diária de pequenas atitudes aparentemente ilícitas que nos roubam a atenção da presença de Deus e nosso coração dele. Não imponha pesadas restrições sobre si, não deixe seus negócios de lado, mas pelo contrário, traga sua mente delicadamente à presença de Deus. Isso daqui foi um resumo que eu escrevi da 6ª carta desse livro, mas o que ele está falando aqui em suma, a gente pode trazer para essa reflexão aquela passagem de Marta e Maria, desculpa, não é Isabel. Marta e Maria, quando Jesus vai pousar na casa delas, e Marta fica preocupada com muitos afazeres e Maria se assenta aos pés do mestre numa atitude de humildade, de submissão, querendo aprender mais dele. E aí, a mensagem, eu gosto muito da mensagem desse texto, ela nos mostra que, embora você preparar a sua casa para receber o Salvador do mundo fosse uma tarefa lícita, pensa você vai receber Jesus em carne e osso na sua casa. Você ia querer preparar a melhor alimentação, você ia querer deixar tudo limpo, organizado, você não ia saber o que fazer para receber o mestre. Mas mais importante do que as tarefas do nosso dia a dia, que são sim lícitas, arrumar uma casa, cuidar bem de um filho, dar atenção ao marido, todas as nossas tarefas lícitas, no entanto, podem nos roubar do mais importante, que é o relacionamento com Jesus, que foi o que Maria fez. Ela se assentou aos pés do mestre para aprender humildemente com ele. E é isso que a gente deve ter em mente. A gente pode sim fazer as nossas tarefas diárias, mas não deixar que elas nos roubem a presença do Senhor. Então a gente deve trazer, mesmo enquanto a gente estiver fazendo as nossas tarefas do dia a dia, trazer a nossa mente para o Senhor,
colocar o Senhor em tudo que a gente for fazer para que Ele seja glorificado em cada ato do nosso dia. Mas isso eu vou falar com vocês no nosso último livro da lista. Então, eu já falei sobre 1, 2, 3, 4, 5 livros. Vamos para o 6º livro da lista. O Deus que Destrói Sonhos, de Rodrigo Bibo. Esse livrinho aqui é muito legal, embora seja dos que eu menos recomendo porque eu tenho algumas ressalvas com relação a ele. Eu discordo de muitos pontos aqui do autor, mas não deixa de ser um livro muito bom mesmo. Ele é um livro voltado para jovens, adolescentes, né? E ele nos mostra aqui que Deus não é um gênio da lâmpada, que ele não é um entregador de desejos, né? Ele não é como é que eu posso te dizer? Que ele não é um ser que está à sua disposição para te servir, para satisfazer os seus desejos. Que ele continua sendo Deus, mesmo quando ele frustra os seus planos. Porque ele é soberano, ele sabe de todas as coisas, inclusive que muitas vezes o desejo do seu coração, que é mau e enganoso, poderia trazer algum prejuízo na sua vida. E aí ele é um livrinho bem lúdico, tá vendo? Olha, ele traz umas imagens divertidas, olha. Quem é o seu Deus? E aí ele traz esse Jesus aqui para ilustrar como que as pessoas elas estão alterando essa imagem de Jesus e adaptando às suas próprias necessidades. É o que eu acabei de falar, né? Elas acabam criando um ídolo no seu coração que, na verdade, não é o Deus verdadeiro. Um dos trechos que eu mais gostei desse livro aqui, eu vou ler para vocês aqui quais são os capítulos, para vocês terem noção aqui. Primeiro capítulo, a introdução, quem é o seu Deus, que traz esse Jesus aqui, ele vai nos contar quem é Jesus, as características bíblicas de Deus, de Jesus. Primeiro, a fábrica de sonhos ou a teologia da Xuxa, ou seja, né, uma teologia que agrada, que afaga o ego, gostosinha de ouvir, né, que tem sido pregada hoje em muitos lugares. 3, os sonhos de um discípulo. 4, abrindo mão dos seus sonhos para viver a vontade de Deus. 5, Senhor, qual a sua vontade para a minha vida? E 6, a oração que destrói sonhos. E eu acho que é nesse capítulo 6 aqui, que é a parte que eu mais gosto, em que ele nos mostra a oração do Pai Nosso. É isso mesmo, a oração que destrói sonhos. E ele vai nos mostrando passo a passo sobre a oração do Pai Nosso. O que significa cada frasezinha daquela, né? Então, o que significa chamar Deus de Pai? Você já parou para pensar nisso? A gente já orou a oração do Pai Nosso tantas vezes. As crianças decoram, né? É a primeira coisa que as crianças decoram. E muitas pessoas não param para refletir no significado dessa oração. Muitas vezes alguém chama para orar, né? E fala assim, vamos orar só um Pai Nosso. Mas não é só um Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, ela tem tudo que a gente precisa. Ela tem confissão de pecado, ela tem pedidos a Deus para que Ele supra as nossas necessidades, ela tem adoração a Deus, reconhecimento de quem Ele é, reconhecimento de quem nós somos diante da presença dEle. Então, o Pai Nosso que estás nos céus, o que significa chamar Deus de Pai? E o que significa o Pai estar no céu? Santificado seja o teu nome. O que significa santificar o nome de Deus? Deus já é santo, 3 vezes santo. Como que eu posso santificar um nome que já é santo? Já parou para pensar nisso? Você pode descobrir lendo esse livrinho aqui, ó. Muito bom, muito maravilhoso. Recomendo e óbvio, né? Sempre você lê com aquele olhar crítico, porque isso não é palavra de Deus, é alguém interpretando a palavra de Deus, mas que é de muita valia para as nossas vidas. Mais um livrinho dessa lista, O Deus Esquecido, de Francis Chan, revertendo nossa trágica negligência para com o Espírito Santo. Esse livrinho aqui, ele é todos são transformadores, né? Eu vou ficar me repetindo na mesma coisa. Esses são os 10 top mais da minha vida. Mas ele nos fala sobre como que a figura do Espírito Santo tem sido deixada de lado na vida das pessoas, e o quão isso é nocivo para a conversão das pessoas e para a vida delas.
com Deus, porque é o Espírito Santo que nos convence da justiça, do pecado e do juízo. E um dos trechos que mais me marcou tá logo nas primeiras páginas e disse assim, olha: se eu fosse Satanás e o meu objetivo final fosse frustrar os propósitos de Deus e seu reino, uma de minhas principais estratégias seria levar os frequentadores de igrejas a ignorar o Espírito Santo. E isso de fato tem acontecido, né? Acredito que o que está faltando nas igrejas, né, é alguém, o Espírito Santo. Sem ele, as pessoas tentam agir de acordo com as próprias forças e só conseguem atingir resultados limitados à condição humana. Sem o Espírito Santo, a igreja não é capaz de viver de um modo diferente de qualquer outro agrupamento de pessoas. No entanto, quando os cristãos passam a viver no poder do Espírito, a evidência na vida da igreja é algo sobrenatural. Ela não consegue deixar de ser diferente e o mundo não consegue deixar de notar essa diferença. E aí eu anotei aqui, ó, por que os vizinhos da igreja, por exemplo, o são por tantos anos e não são cristãos? O que está acontecendo de errado que a gente não consegue levar as pessoas a Cristo pelo nosso simples fato, assim, existe um agrupamento de cristãos aqui, tem uma coisa diferente no meio deles. É porque falta o Espírito Santo, né? Deixa eu ver algum outro trecho aqui. Ele traz uma listinha, né? Sobre coisas que devem se tornar parte da sua vida se o Espírito Santo fizer parte dela. Por exemplo, vou ler só algumas. O Espírito nos ajuda a falar quando estamos em situações complicadas e precisamos testemunhar. O conselheiro nos ensina o que precisamos saber e lembra o que precisamos recordar. E aí ele vai dando todas as referências bíblicas, né? Recebemos o poder do Espírito Santo para ser testemunhas até os confins da terra. Bom, o plano de Cristo para nós é que nós sejamos testemunhas, para que nós encontremos os filhos perdidos no mundo. E será por que a igreja não está tão envolvida na missão assim? Talvez porque está faltando aquele que te dá condições de testemunhar, que é o Espírito Santo. E esse livrinho aqui nos ensina mais sobre ele, como ter relacionamento com ele, nos ensina que ele é uma pessoa que se alegra, que se entristece, que deve ser glorificado. Bom, recomendo demais. O Deus Esquecido. Vamos lá para o próximo. Esse daqui eu já falei tanto dele, que é o Graça Transformadora do Luciano Subirá. Olha a situação. Gente, os meus livros, eles são todos rabiscados. Porque eu sinto que assim, eu como mais do livro, sabe? Eu aproveito mais do livro. Isso daqui é simplesmente um livro transformador. Se a graça é transformadora e você não entende a graça, compre esse livro e leia esse livro. Eu não vou mentir para vocês que eu demorei mais de um ano para ler esse livro, mas é porque eu li com muita atenção. No final aqui de cada capítulo, deixa eu procurar, tem uma sinopse, ó, que ele dá um resuminho do que ele falou, e ele tem aqui perguntas para reflexão, para você pensar o que você estudou e responder para ficar bem fixado na sua mente. Então, isso daqui, gente, é assim, sabe a Bíblia desenhadíssima, que não tem como não entender? É isso aqui. Tem uma frase que eu gosto muito nesse livro, que ele fala sobre o cristão consumir graça como um Boeing, para que ele possa viver na dependência de Deus, para que ele possa demonstrar o fruto do Espírito. Mas esse livro aqui é muito grande, eu creio que eu não vou encontrar agora. Mas eu não tenho assim nem o que dizer. Isso daqui é o que você precisa basicamente saber sobre graça. Ele tem 412 páginas. É como se fosse assim, uma enciclopédia da graça, sabe? Você vai com certeza, ter uma vida espiritual totalmente diferente. Você vai conseguir entender os textos bíblicos. Você vai compreender a obra de salvação. Você vai compreender o que Cristo veio fazer por nós. Como a graça se manifestou ao longo da Bíblia, não só no Novo, mas também no Antigo Testamento. Como que a graça nos alcança, como que a gente desfruta da graça, como que a gente vive dependente da graça. Enfim, você vai parar de responder que graça é favor e merecido. Graça é favor e merecido, mas é muito mais que isso. Isso aqui é um compilado, um desenhado da Bíblia maravilhoso.
eu te incentivo a ler. Não tem como eu te dar um resumo ou ler alguns trechos, porque é um livro muito complexo, sim, não vou mentir. Igual eu falei com vocês, eu demorei mais de um ano para ler ele todo, com muita atenção, grifando. Eu tive que criar até um sistema aqui de grifo, então cada cor representa uma coisa, ó. De laranja, as partes importantes. De azul, definições ou conceitos. De verde, informações chocantes para mim ou novidades. E de roxo, doutrinas contrárias à doutrina correta da graça. Eu vou até deixar aqui, porque se alguém quiser copiar aí o meu sisteminha de marcação. Mas é maravilhoso. Recomendo demais. Forte, forte, fortemente. Tá acabando, tá? Também do Luciano Subirá temos aqui a cultura do jejum. Por que a cultura do jejum? Encontre um nível mais profundo de intimidade com Deus. Aqui ele nos dá as bases bíblicas do porquê fazer jejum, do porquê isso é uma doutrina que Cristo nos ensinou e do porquê a igreja vai ser transformada, vai ser avivada, vai ser, enfim, dignificada, de como a igreja vai ter uma transformação completa quando o jejum se tornar uma cultura no meio do povo. Ele fala aqui sobre a negligência das pessoas com o jejum. Escreve aí para mim nos comentários se você já fez alguma vez um jejum de comida, ou de comida e água, ou jejum de alguma coisa, por exemplo, fiquei sem celular, fiquei sem televisão. E qual que foi o seu objetivo ao fazer esse jejum? Para entender tudo isso, eu te convido a ler esse livro, que também é simplesmente a Bíblia desenhada. Uma curiosidade sobre esse livro é que ele foi escrito enquanto o autor estava em jejum. Então, eu vou ler para vocês aqui alguns dos assuntos, né? A Bíblia ordena que jejuemos. O que é o jejum? Estimulados a jejuar. Fome de quê? Você tem fome de quê? Os efeitos do jejum, os propósitos, as formas e os tipos de jejum, o jejum prolongado, a forma de jejuar, enfim. E aí no final ele traz uns aspectos médicos e algumas perguntas para a gente entender melhor aqui. Por exemplo, há uma hora certa para começar o jejum? Se jejuar apenas por meio-dia é aceitável a Deus? Posso jejuar em favor de outras pessoas? Posso falar que estou jejuando? Posso jejuar enquanto amamento? O jejum não coloca a saúde em risco? Posso jejuar durante a gravidez? Enfim, depois que ele já te deu todo o conteúdo, toda a base bíblica, toda a explicação, ele ainda traz essas perguntinhas que eu tenho certeza que alguma dessas que eu falei aqui, você tem aí na sua mente. Então, super recomendado também. Então, bora lá pro último livro dessa lista, que é o Uma Vida com Propósitos. Para que estou na Terra? De Rick Warren. Esse livro aqui foi, assim, estopim da minha conversão. Lógico que ele não foi o responsável, mas ele assim, complementou muito, muito. Ele veio no momento em que eu precisava conhecer melhor o objetivo de Deus para minha vida, o porquê que eu estava aqui na Terra. E por causa desse livrinho, eu criei o meu canal com o nome 5 Propósitos. Porque esse livro nos traz 5 propósitos para a nossa vida, que são louvar a Deus em tudo que a gente fizer na nossa vida, fazer parte da família de Deus, ser discípulo de Cristo, imitá-lo em tudo que ele faz, serviço, que é servir as pessoas, servir a igreja, servir a todos, e o quinto, que é a missão. Ele fala que esses 5 propósitos são o propósito de todo ser humano, é o propósito geral pelo qual nós fomos criados. Mas que também cada um de nós, de acordo com seus dons, com as suas aptidões, com o que Deus colocou em nós, nós temos algumas responsabilidades específicas em que a gente vai glorificar também a Deus através da nossa vida. E aí, ele é um livrinho para ser lido em 40 dias, ele tem 40 capítulos. Você lê um por dia e também tem no final, assim, umas questões para você... eu até marquei aqui com adesivinho, algumas questões para você poder
meditar, para você pensar, para você refletir sobre a sua vida. E eu já falei bastante sobre ele, eu tô inclusive gravando ele aqui, tem uma playlist, eu vou tentar gravar até assim o final desse mês, eu não sei se vai dar certo, porque a minha vida tá bem corridinha, eu tô passando por um processo de um pouco de desânimo, cansadinha, porque eu não sei se vocês sabem que eu estou já aqui no final da minha gestação, mas eu vou tentar terminar de gravar antes do bebezinho nascer, porque esse livro, assim, transformou a minha vida. Eu vou contar pra vocês, pra finalizar esse vídeo, como que eu conheci esse livro. Depois do meu processo de conversão, eu passei por um momento, assim, de autoconhecimento ou de autoperdição, porque eu fiquei pensando assim, tá, beleza, terminei minha faculdade e sou cristã. E agora o que que eu faço? Eu vou viver só para Cristo ou eu vou correr atrás da minha vida profissional? Mas eu não estava me sentindo satisfeita também com a minha vida profissional e ficou aquela bagunça na minha cabeça. E aí, buscando ao Senhor, orando, de repente veio na minha mente assim, uma vida com propósitos, porque eu já falei com vocês que eu sempre gostei de ler, né? E aí veio na minha mente uma vida com propósito, uma vida com propósito. Eu falei assim, parece que isso é um livro. Já ouvi falar, então vou dar uma pesquisada para ver do que se trata. Qual não foi minha surpresa quando eu pesquisei e descobri que era um livro cristão. E aí achei um audiobook aqui no YouTube, por isso que eu tô gravando um audiobook também, para que isso chegue a mais pessoas. Desculpa. E aí, ouvi o audiobook por 2 ou 3 dias e falei assim, meu Deus, eu preciso desse livro. E aí foi amor à primeira vista. Gente, isso daqui é simplesmente assim, ó. Meu filho, você não entendeu a Bíblia? Toma aqui, desenhado, desenhadinho, pontilhado, passa por cima e vive essa realidade. É isso que Cristo quer de nós. Gente, leiam esse livro, comprem esse livrinho se vocês tiverem oportunidade. Se não tiver, ouçam aqui a playlist que eu vou deixar salva. Porque, olha, isso daqui foi um dos grandes combustíveis do meu amor por Cristo. É lógico que não substitui a Bíblia, é lógico que não substitui a presença do Senhor, a intimidade com Ele, mas isso daqui foi simplesmente alguém pegando a Bíblia, que era algo que eu não entendia, toda a globalidade, toda a totalidade da Bíblia, a pessoa pegou e entregou nas minhas mãos. Isso aqui é como se fosse, sabe, uma linha toda emaranhada? Alguém pegou uma ponta, pegou outra ponta e esticou para mim o fio, sabe? E eu dou graças a Deus pela vida dessa pessoa aqui, porque desse pastor, né, esse Rick Warren, porque ele de fato abriu os meus olhos para uma nova realidade, abriu os meus olhos para ter sede de conhecer a palavra de Deus, abriu os meus olhos para ler, para entender, para conhecer com profundidade o Senhor e saber a cada dia o que Ele queria de mim, sabe? Como filha, como serva, como missionária, como adoradora, sabe? É muito linda a parte da adoração. E aí concatena com todos os livros, mas com um que vai concatenar muito é esse, né? Do Praticando a Presença de Deus, na parte do louvor, em que ele fala que a gente deve fazer todas as coisas para a glória de Deus. Seja ela desde colocar um lixo para fora na sua casa, até o momento da sua oração, de fato, o seu momento ali de se derramar perante o Senhor. Tudo isso deve ser feito para a glória de Deus. E como isso vai ser feito para a glória de Deus? Só em suma, tá? Para vocês ficarem com gostinho. Eu pensando em Deus, em tudo que eu for fazer, sempre entregando a Ele aquilo que eu tô fazendo. E 2, fazendo aquilo para o qual eu fui criada para fazer. Então, por exemplo, Deus criou um pássaro para cantar. O pássaro glorifica a Deus quando ele canta. Deus me criou para ser esposa, então eu glorifico a Deus quando eu sou uma boa esposa. Quando eu ajo dentro do limite protetivo de Deus, né? Então, uma coisa que se você for parar para pensar é até engraçada, é a relação, né, dentro de um matrimônio. Ela é feita para glorificar a Deus, porque Deus ordenou que a gente fizesse isso dentro do matrimônio, dentro de um relacionamento protegido por Ele? Sim. Então, até esse momento seu de intimidade com seu esposo, com a sua esposa, é para a glória de Deus. Vocês entendem como que o nosso Deus é perfeito, como que Ele entende as nossas particularidades? Quando que eu não vou estar louvando a Deus nesse sentido de intimidade? Quando eu agir fora do propósito de Deus,
quando eu fizer isso fora do matrimônio, quando eu fizer isso contra a palavra de Deus. E aí eu não vou estar glorificando ao meu Deus. Enfim, isso é só uma pitadinha do que esse livro nos traz. E, bom, enfim, falei demais, hein, gente? Mas aqui estão os 9, né? O 10º é o Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, que eu vou deixar aqui também todos os links para vocês. Espero que esse livro ajude vocês aí a ter sede, a ter vontade, a ter fome de conhecer o nosso Deus, porque uma das bem-aventuranças é ter fome e sede de justiça. E a fonte de toda sabedoria, de toda justiça, de todo conhecimento é o nosso Deus. E se essa literatura, se esses tipos de livros aqui vão te ajudar a entender melhor a palavra do Senhor, a se comunicar, a se conectar melhor com Ele, louvado seja Deus pela vida dessas pessoas. Lembre-se de ler sempre com um olhar crítico, de conferir nas escrituras, faz igual lá os crentes bereanos, vai pesquisar na palavra para ver se aquilo é de fato dessa forma. E que Deus abençoe a sua jornada. Espero que eu tenha mais uma vez contribuído para o progresso da sua vida espiritual. Que Jesus abençoe cada um de vocês e que a gente possa se encontrar aqui muitas vezes ainda nesse canal. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau!